Olá, irmãos e irmãs, bom dia! É com alegria que vamos para a meditação do nosso Santo Evangelho. Hoje o Evangelho se encontra em Marcos 1, do 40 ao 45. A igreja hoje também comemora São Teodósio. Teodósio quer dizer presente de Deus. E vale a pena também, caríssimos, a gente dar uma observada na vida desse santo, um homem de muita virtude, de oração e que se identifica com o evangelho qual vamos ler nesse dia de hoje, o que a igreja nos coloca para nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, um leproso chegou perto de Jesus e de joelho pediu: Se queres, tenho o poder de curar-me. Jesus encheu-se de compaixão, estendeu a mão, tocou nele e disse: Eu quero, fica curado. No mesmo instante, a lepra desapareceu e ele ficou curado. Então Jesus o mandou logo embora, falando com firmeza: Não conteis nada disso a ninguém. Vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés ordenou como prova para eles. Ele foi e começou a contar e a divulgar muitos os fatos. Por isso Jesus não podia mais entrar publicamente numa cidade. Ficava fora em lugares desertos e de perto vinham procurá-lo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos, nós vamos ver aqui que aquele leproso hoje que se aproxima de Jesus, ele já acreditava que Jesus era um profeta, não talvez com a dimensão tão profunda que outras pessoas acreditavam. Mas assim, ali está aqui o começo da realização das grandes coisas da vida pública de Jesus. Então, nós vamos ver que aqui Jesus já se retira para o deserto, porque não podia mais entrar em cidades, pois numerosas eram as multidões que já procuravam Jesus devido a esses fatos. Nós vamos ver que eram as expulsões do demônio. Jesus cura a sogra de Pedro, aquela frente da casa, né, da sogra de Pedro, numerosas pessoas doentes, tanto espirituais como fisicamente, já começam a procurar Jesus. Nós vamos vendo que aqui Jesus diz a ele cura, manda ele seguir o que está na lei dos profetas, o que se deve representar, e faz um pedido e ordena que ele saia e não conte nada a ninguém. Porém, isso não acontece. Ele sai e começa a propagar. Por isso, Jesus já não podia ficar publicamente nos lugares. Caríssimos irmãos, às vezes a realização na nossa vida da presença de Deus, ela também tem que ser no silêncio. Quantas e quantas vezes a língua, o nosso falar demais, atrapalha tanto a caminhada do outro, como também atrapalha a nossa caminhada. Nós vamos ver que a vida dos santos, esses faróis que a igreja coloca para nós, eles, a exemplo da Virgem Maria, eles sempre pediram a graça de silenciar. E o que eu quero pedir para mim e a cada um de vocês que escuta esse evangelho de hoje é o dom do silêncio. Silenciar não quer dizer que você concorde ou que você desconcorde de alguma coisa, mas silenciar, quando nós silenciamos, nos traz a uma profunda calmaria e grande sabedoria.
É no silêncio que nós aprendemos muitas e muitas coisas. Porque o barulho distorce, o barulho ele nos atrapalha. Então, caríssimos, Jesus ordenou que ele não contasse nada a ninguém. Aquele homem acreditava, e assim somos nós. Acreditamos em Deus, acreditamos em seus milagres, porém o chamado e a ordem que Deus faz, talvez aqui está a grande dificuldade. Guardar o silêncio nem sempre é a prioridade nossa. Às vezes, falar, falar e falar nos torna incrédulos. Veja, esse homem foi curado, mas esse homem não fez da sua cura um mandamento. Se beneficiou, graça divina, mas na hora de cumprir com tudo aquilo que o Senhor quis, ele não fez. Vamos pedir a graça hoje a Deus de silenciarmos e adquirir de Deus a verdadeira mudança. O Senhor já me curou, o Senhor já te curou de tantas e tantas coisas. Mas será que hoje o Senhor, com esse evangelho, a exemplo de São Teodósio, não quer nos fazer um outro chamado a uma vida de meditação? São Teodósio, com muitos dons, ele era de uma vida profunda de oração, logo ingressou em um convento, mas vendo que aquilo não era o seu chamado, porque era um homem de oração e de silêncio, ele se retirou a viver na caverna. E ali dedicou jejuns e oração em amor à igreja e em amor aos irmãos. São Teodósio tinha algo belíssimo que nós vamos ver na história dele. A sua irreverência e a força da sua pregação atraía a todos. Mas era a força da sua pregação, era a força de Cristo. Não era a força de suas próprias palavras. Então, irmãos, vamos pedir a Deus hoje a graça de falarmos só o necessário. Quantos e quantos precisa desses dons? Que a Virgem do Silêncio interceda e rogue sempre a Deus por nós. E que todas as nossas lepras sejam curadas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.